Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre as suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de dezembro do ano 2024. 4 de dezembro do ano 2024. 20 dias nos separam do Natal, 27 dias do último dia do ano, do final do ano. Somos gratos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade por cada um de nós. Que Deus nos venha guardar, que Deus nos venha proteger, que Deus nos venha dar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pois Ele é fiel e justo para nos guardar, para nos proteger. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a Igreja Luz para os Povos, Cacequi, Rio Grande do Sul, onde estamos situados na rua Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular, na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Nossas reuniões hoje, quarta-feira, hoje, 19h30, temos o nosso culto aqui de toda quarta-feira, logo sexta-feira, 19h30, e domingo, nosso culto de celebração às 18 horas. Sou o pastor Juan e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Nestes dias, estamos falando sobre eiras que aparecem na palavra de Deus. A nossa primeira palavra foi em Mateus. Mateus e Lucas, capítulo 3, do verso número 12, e Lucas também no capítulo número 13, está falando sobre a eira, sobre o lugar de julgamento, onde a misericórdia divina se cruza com o julgamento. É um lugar de sacrifício, é um lugar de adoração. Estamos falando de quando João Batista começa a sua mensagem falando sobre que o Senhor já tem a pá na sua mão para limpar a sua eira. E também estivemos em 2 de Samuel, capítulo número 24, onde Davi vai comprar a eira de Araúna, o Jebuseu, para então ali levantar um altar ao Senhor. Paz do Senhor, pastor Leandro, aqui no Rio Grande do Sul, nessa região da Quarta Colônia, que eu não estou lembrando bem a cidade onde ele está estabelecido. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, pastor Leandro. E nesta manhã de quarta-feira, nós queremos falar da eira como um lugar de encontro, um lugar de aliança, ou também, por que não, um lugar de provisão. E para isso vamos ao livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 3, do livro de Ruth, a partir do verso número 2, a palavra de Deus, ou desde o 1, melhor, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz nosso... pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Limpará a cevada na eira. Livro de Ruth é o livro que nos fala
de fidelidade, de aliança, mas também de muito sofrimento. Elimeleque, esposo de Ruth, junto com as suas famílias, a sua família, seus 2 filhos, sua esposa, decidem saírem da sua terra para irem para outra terra, para atravessarem ao outro lado do Mar Morto ou do Mar Salgado, para buscar ali em Moabe uma nova vida, uma esperança. Assim como acontece exatamente nos nossos dias de hoje. São milhares e milhares de pessoas que andam daqui para lá. Hoje podem amanhecerem em Cacequi, mas anoitecerem em Porto Alegre, ou Santa Catarina, ou em qualquer outro estado do Brasil, buscando novas perspectivas, uma nova vida, melhores serviços, enfim, já seja por estudo, por trabalho, mas as pessoas se movimentam. A família de Ruth se movimentou porque existia fome na sua terra. Seca. Poderíamos dizer que era um certo tipo de julgamento de Deus. E cada vez que o povo pecava, vinha as consequências. E esta família morava em Belém, pertenciam a Judá. E era muito comum, na época dos juízes, que é quando onde acontece esta história, ou se desenrola esta história, é justamente na época dos juízes de Israel. E se nós damos uma olhada para o livro de Juízes, vamos ver que ali sempre tem uma repetição. E o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então não é de duvidar que o povo novamente tenha se levantado contra o Senhor. E eles decidem então irem para Moabe. Atravessaram o deserto, cruzaram o Mar Morto e foram a Moabe. Ou circuncidaram o Mar Morto e foram até Moabe. Outra nação, outros deuses, outra cultura. Ali, passado um tempo, a desgraça vai começar a bater na porta desta família, pois o esposo de Ruth vai falecer. Seus filhos casaram com mulheres moabitas, uma delas se chamava Ruth, a outra se chamava Orfa. Vão morrerem os seus 2 filhos, e Ruth vai ficar sozinha com as suas noras. Uma mulher viúva naquela época, se não tivesse um filho ou um esposo, ou tivesse o que se chamava um redimidor, que era alguém que ia casar com a viúva para manter o nome daquela pessoa que tinha falecido. E ali em Moabe eles não tinham absolutamente nada disso, pois estavam numa terra estranha, uma terra idólatra. Bom dia, nosso irmão Cândido, a cidade de Ituzaingó, República Argentina, Corrientes. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre seus netos, sobre sua família, em nome de Jesus. Diante de toda esta desgraça,
Noemi vai decidir voltar para a sua terra, pois lá atrás eles tinham deixado uma casinha, tinham deixado uma propriedade e tinham vindo buscar novas esperanças em Moab. Ela decide voltar. Nesse retorno, uma das suas noras, chamada Orfa, decide voltar para sua casa, para sua família, a pedido de Noemi, decide voltar e não acompanha a Noemi. Ruth decide caminhar com Noemi. E tem uma expressão que ela vai utilizar que vai dizer: teu Deus será o meu Deus. Ruth foi uma mulher que entendeu, compreendeu quem era o verdadeiro Deus e saiu do meio daquela idolatria onde ela estava vivendo para acompanhar a sua sogra Noemi. Agora ela tinha uma nova família. Agora ela tinha um novo Deus. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac. Ela deveria ter ouvido as histórias do seu sogro, do seu esposo, da sua sogra, de como o povo tinha sido retirado do Egito com mão forte, e dos milagres que aconteceram no deserto, e dos milagres que Deus fez e fazia sobre o povo de Israel, como Deus os tinha livrado somente com 300 homens. Deve ter falado de Jefté, falado de Josué, falado de Gedeão, falado de Sansão e de tantos outros juízes. Devem ter sido falados, contado as histórias para estas duas mulheres. E Ruth, então, decide acompanhar a sua sogra. Ela chega até Belém. E sabe que nas coisas de Deus a causalidade não existe. Muitas vezes falamos: por causalidade me encontrei com fulano. Foi Deus que preparou o encontro. Foi Deus que preparou o encontro. Eles chegam ali e ela vai dizer que não chame mais ela de Noemi, que chame ela de Mara, porque ela voltou em amargura para a sua terra. Era costume do povo, era a época da colheita, de que quando se estava colhendo, aquilo que caía da mão dos ceifadores e ficava ali na terra, no chão, era para ser dado aos pobres. Então tinham pessoas, homens, mulheres, que estavam juntando, crianças, espigas das lavouras para poder logo alimentar-se. E Ruth vai justamente para os campos deste homem chamado Boaz. Não é causalidade, pois Boaz era um dos remidores da família de Noemi. E ali ela vai começar então a colher espigas. E ela vai ser bem vista por ele, por aquilo que ela está fazendo pela a sua sogra. Como ela não abandonou, como ela continuou ao lado de Noemi. É uma história de um amor verdadeiro. É uma história de um amor desinteressado. Ruth amava a sua sogra e decidiu não abandoná-la. Decidiu caminhar juntamente com ela. Pois isto já era também planos de Deus. E nessa noite, então,
Noemi está aconselhando a Ruth a ir até Boaz. Pois ele que vai estar fazendo? Ele vai limpar a cevada na eira. A eira é aquele lugar onde se separa o grão da palha. A cevada era uma das principais plantações do povo de Israel, pois dele eles faziam o pão. Eles faziam o pão. Até logo que vai chegar o trigo e vai substituir a cevada. E ele vai estar na eira, naquele lugar de encontro, naquele lugar de aliança, naquele lugar especial, onde nós devemos de estar na presença de Deus. Aquele lugar onde nós devemos de permitir que o Senhor nos limpe, nos purifique. Quanta palha temos sobre nossas vidas. Quanta palha temos sobre nossas vidas. E algumas vezes insistimos a continuar carregando essas palhas. Mas para produzir frutos, nós devemos de sair da palha. Para produzir frutos, devemos de abandonar o pecado. Para produzir frutos, devemos ter uma aliança com o Senhor. Um comprometimento com o Senhor. Uma aliança duradoura com o Senhor. E ali naquela eira, Ruth vai ter esse encontro com este homem chamado Boaz. Vai ter um encontro com ele. Vai ser o lugar que tanto Ruth como Boaz vão abrir os seus corações, um para o outro. Um para o outro. Que importante é nós abrir o nosso coração para o Senhor, para poder fazer essa aliança com o Senhor. Tem corações endurecidos? Tem. O próprio profeta Ezequiel, numa das suas orações, ele vai dizer: Senhor, arranca o coração de pedra deste povo, desta nação, e coloca um coração de carne. Um coração sensível, um coração que esteja aberto a receber de Deus, um coração que esteja disposto a entregar-se por inteiro ao Senhor. Tem corações duros que não querem aceitarem a palavra do Senhor. Tem corações de pedra que resistem à palavra do Senhor. Tem corações de pedra que resistem à palavra do Senhor. E muitas vezes estão dentro das igrejas. Isto que é o mais interessante de tudo. Que estão dentro dos nossos templos. São pessoas que estão ali dentro dos nossos templos e que estão resistindo à palavra do Senhor. Resistem à palavra, questionam a palavra. Pessoas que não querem ter uma aliança com Deus, que não querem ter um pacto com Deus, que não querem ter um encontro com Deus. A eira, muito bem, ela pode representar a nossa vida também. E era necessário
que a eira estivesse limpa. Que a eira estivesse limpa. Ali foi o lugar que escolheu Boaz para passar a noite. Lembramos que, no Monte Moriá, o rei Davi, na eira de Araúna, levantou um altar para adorar ao Senhor, para que o anjo que estava ali naquela eira não destruísse Jerusalém. A eira é um lugar de encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor, muitas vezes, ele vai doer. Porque o Senhor vai mostrar o pecado. O Senhor vai mostrar quão miseráveis somos. Isaías diz que nossa justiça é como trapos de imundícia. Isso fala o profeta Isaías. Nós não somos absolutamente ninguém sem Deus. Nós não somos absolutamente ninguém sem Deus. Com Deus, nós passamos a ter um nome. Com Deus, passamos a ter uma vida. Com Deus passamos a ter esperança. Com Deus passamos a ter fé. Com Deus passamos a ter paz. Que o mundo hoje clama por paz. Acordos feitos por homens caem por terra. São quebrados, são anulados. Agora, a paz que o Senhor nos dá é uma paz duradouro. Naquela noite, na eira de Boaz, nasceu uma aliança. Na eira de Boaz, nasceu uma nova história para a vida de Ruth e de Noemi. Estamos chegando ao final do ano. 20 dias nos separam do Natal, 27 dias do final do ano. Como foi a sua história neste ano de 2024? Foi a mesma do 23? Foi a mesma do 22, do 21, do 2000, de 1998, 96, do 80? Como é a sua história? Qual é a sua retrospectiva? Realizou sonhos? Conquistou? Perdeu mais do que ganhou? Seu relacionamento com Deus melhorou? Esteve melhor no ano 2024? Parei de pecar? Consagrei mais a vida? Me dediquei mais ao Senhor? Como está a minha vida? Na eira de Boaz, abriram os seus corações e realizaram uma aliança. E nada, absolutamente nada que acontece na nossa vida depois que conhecemos ao Senhor é por acaso. Nada é por acaso ou por sorte. Sabe, se nós damos uma olhada lá em 2 Samuel 24, de quando Davi vem incensar o povo, e que ele é impulsionado, ele é incitado por Deus para fazer isso, porque Deus queria tratar com a vida de Davi, como Deus também queria tratar com o povo. Deus permite algumas coisas nas nossas vidas. E algumas vezes até Deus nos empurra a fazer algumas coisas para que venha a correção, para que venha a disciplina, para que venha o alerta, para que venha o ensinamento. Pois a eira também é
um lugar de ensinamento. É onde aprendemos de Deus, aonde somos tratados, aonde somos sacudidos. Onde se separa os grãos bons dos ruins, onde se separa o grão bom da palha, onde se separa o trigo do joio. É na eira, é nesse lugar de chão duro, chão batido ou rochoso, mas um lugar duro. O grão vai cair no lugar duro, firme, mas vai ser limpo, ser purificado. E o Senhor está com a pá na sua mão para limpar a sua eira. Limpar de quê? Está lá em Mateus capítulo 3. Limpar de quê? Limpar a palha, limpar os grãos que não servem, deixar somente aquilo que é útil. E ali então, naquela noite, vem nascer uma aliança, vem nascer uma nova história naquela eira de amor e de proteção. Boaz vai casar com Ruth. Vai ter aquela união. Ele vai ser o redimidor de Ruth e de Noemi. E veja bem como o Senhor prepara as coisas. Se nós começamos a ler o livro de Ruth, vamos ver que a vida de Ruth não foi nada boa lá em Moabe. Falece seu esposo, seus filhos, a outra nora volta com seus pais e ela volta empobrecida para Belém, com Ruth, uma moabita. Deus usa a Noemi, a leva a Moabe atrás de volta com Ruth, para que através da geração de Ruth e Boaz venha nascer o rei Davi, pois eles serão avós do rei Davi. Veja, o caminho do Senhor não é o nosso caminho. Tem caminhos que ao homem parecem retos, mas o fim deles é caminho de morte. É melhor, meu amigo, meu irmão, trilhar ou caminhar pelo caminho que o Senhor nos mostra, sem sair para a direita ou esquerda, permanecer no caminho. A eira de Boaz é um lugar de aliança, é um lugar de encontro. Que você possa ter uma aliança e um encontro com Deus nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, agradeço, meu Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. E nesta manhã, Senhor, quero orar por aqueles que estão saindo para o seu emprego, para os colégios, para as creches, para as faculdades. E tu venhas guardar, Senhor Deus, ao homem, à mulher do seu emprego, aos jovens dos seus centros de estudos, e tu os leves em segurança, e tu venhas livrá-los de toda sorte de acidentes, de todo contra-ataque do inimigo, que tu venhas fortalecer a fé daqueles que estão duvidando, que tu venhas suprir em suas necessidades, ó Pai. Que tu venhas abrir a janela dos céus e derramar bênção que sobreabundem sobre aqueles que estão necessitando. Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, que venha uma unção de cura sobre eles, em nome do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.